Olá, Grupo Ciência do Espírito, quinta-feira à noite, sempre tarde, então, em geral, na verdade, nos primeiros minutos das sextas-feiras. Mas o vídeo, a ideia é o vídeo ficar ali gravado, né, no Grupo Ciência do Espírito, os amigos puderem ver depois, inclusive com a liberdade de fazer suas críticas, seus comentários depois, para a gente ir interagindo. Por falar em interação, a proposta que pensamos hoje é educação como tema, como assunto, e interação como sendo uma espécie de método, de tipo de educação. E vamos tentar exemplificar o quanto isso é importante. Basicamente, nós convivemos. Aprender a conviver é uma dos pilares, né, que a ONU abraçou na sua metodologia de educação, acho que lá de Jacques Delors e por aí vai. Conviver é um processo maravilhoso, porque é o processo pelo qual nós evoluímos, né? Pelo outro, com o outro. Há aquela conotação, aquela história de você se isolar do mundo e buscar o autoconhecimento, a meditação, busca um tipo de evolução. Mas de toda meditação que você possa fazer, de toda reflexão, as mudanças de concepção, de concepções de vida que você pode vir a ter nesses processos, elas só serão validadas quando nós convivemos com alguém, na troca, no processo. É por isso que o modelo social, talvez criado pela sociedade, né, não espontaneamente, porque foi criado às estrelas, muito provavelmente, tem a família como célula social. E ali as interações entre irmãos, entre pais, entre parentes, né, dão as primeiras conotações do que nós chamamos aqui de educação. Então queremos trabalhar aqui rapidamente algumas reflexões nesse sentido. Já que educação é, em última análise, o principal tema de todo o mundo, né? Há um relatório chamado 2050, relatório 2050. Foi feito ali próximo ao ano 2010, com países vinculados à OCDE, mais de duas centenas de pensadores, pesquisadores, projetando o mundo para 2050. Portanto, uma jornada de 40 anos, né? De 2010 a 2050. Estuda a questão da saúde, da questão do consumo, das ONGs, das empresas, dos governos e da educação. Concluem, como relatório integral, que a educação é a chave, a grande chave para essa mudança no processo de evolução humana, um processo coletivo, um processo de interação, de convivência. Então queremos trazer aqui alguns elementos, aqui alguns pensadores. Nós não somos pedagogos, embora a área da educação e da pedagogia é um sabor nosso estudar e aprender a cada dia, e a gente está sempre aprendendo. Mas a ideia é fazer um rápido compilado de reflexões para a gente se imaginar, aqui de foro íntimo, como a gente está se educando, né? A autoeducação. Como é que eu interajo, né? Porque em nome da educação, eu posso confundi-la com instrução. Então eu leio uma mensagem, eu escuto uma palestra, assisto uma aula, e alguém me ensina lá que eu devo ter tal comportamento, tal atitude. A informação teórica já está em mim, eu compreendi, eu li o texto, eu li o slide, eu escutei o professor, o palestrante, né? E ele colocou para dentro a ideia, instrução. O in de dentro tem essa conotação. Já a educação, de exducere, de você tirar de dentro, o que eu faço com esse conhecimento? Eu aprendi lá que eu devo ter uma atitude de iniciativa. Se eu quero ser um líder, né? Digamos os alunos que estão buscando ali a empregabilidade, né? E não adianta eu ler e entender que iniciativa tem esse conceito, porque para aplicá-la eu preciso do outro, eu preciso da interação, eu preciso das coisas, do meio, do ambiente, porque é nesse meio, nesse ambiente, nessa célula familiar, no seio dos amigos, na coletividade, nas comunidades, na sociedade em geral, é que eu vou provar aquele conhecimento teórico que eu tive, vou aplicar, vivendo, vivenciando, eventualmente errando, dizendo, puxa vida, ter iniciativa não é algo tão simples assim, né? Você está sempre criando, se antecipando a situações, né? Buscando, pesquisando, inquirindo. Eu posso saber isso teoricamente, mas para isso virar um hábito, uma prática, uma atitude, aí vai uma distância que o tempo e a convivência é que são os responsáveis por nos ajudar nessa trilha, nessa caminhada. Vamos citar alguns, pedindo licença para cometer aqui algumas leituras, né? E citar um pensador que não está vinculado à educação de maneira direta, mas de maneira direta pela filosofia, com certeza. René Descartes.
E nós aprendemos isso com o filósofo Cosme Massi, que foi vice-reitor da Universidade Positivo, é um pensador, escritor espírita, espiritualista. O homem integral. O homem integral é um indivíduo essencialmente constituído e que desenvolveu ao máximo 3 faculdades irredutíveis entre si. A faculdade de pensar, de sentir e de querer. À época de Descartes, ele trabalhava com 3 palavras, que eram pensamento, percepção e vontade. Bom, a razão, o pensamento, a inteligência racional. Nós temos aí um pilar. O sentimento, a emoção, e nós temos a inteligência emocional, estudada pela psicologia, vide aí Daniel Goleman e depois Howard Gardner, por exemplo. E a vontade, a chamada inteligência volitiva, trabalhada por Leon Denis, basicamente como fulcro central, essencial da obra, né? O problema do ser, do destino e da dor. Ora, a conjugação da inteligência racional, do pensamento, da lógica, do raciocínio, com a inteligência dos sentimentos, a inteligência emocional, as percepções psicológicas, e com a vontade, a terceiro pilar, com a vontade de aplicar ambas num processo de desenvolvimento, de solução de problemas, de resolução de conflitos íntimos ou da convivência, é o que a filosofia traz aqui nesse momento para a gente refletir, né? Uma evolução só desses pilares, né, a razão, a inteligência racional, nos dá uma inteligência chamada lógico-matemática, isso sim, mas ela não é suficiente para buscarmos a plenitude, que é o objetivo da educação. Né? Nós buscamos a plenitude, a felicidade plena, né? O conhecimento possível de ser alcançado e vivenciado, que nos traz paz, que nos traz harmonia, que nos dá um sentido de vida, na medida que a gente consegue compartilhar o pouco que vamos aprendendo com os demais companheiros de jornada, com as crianças, né, nas ONGs, nas escolas, nas faculdades, com os filhos, com os sobrinhos, enfim. Esse processo de aprendizado e interação é que nós estamos buscando aqui discutir e refletir. Então nós temos esses 3 pilares, né? Buscar a inteligência dos sentimentos, né? Vivenciando-os, sentindo-os, né? Nos emocionando, né? Preparando as nossas emoções, né? Uma vez uma aluna disse assim: professor, eu sou muito inteligente, me chamando na faculdade, né? Esse é um título que nós temos dificuldade de absorver, né? Embora sejam 20 anos aí de sala de aula. Ela disse, eu sou muito inteligente emocionalmente. Eu falei, que bom, como é que você percebeu isso? Ela falou assim, eu vejo propagandas né, da televisão que são bonitas, eu choro fácil, alguém me conta uma coisa, eu choro, eu me emociono. E eu falei, olha, querida, pode ser que você seja desequilibrada, né? A inteligência emocional não quer dizer que você chore com tudo. Quer dizer, sim, que você é sensível, que você se sensibiliza muito mais do que a média das pessoas que estão insensíveis, que estão fechadas quase numa crosta, né? Mas você não aprender a controlar as emoções também é falta de inteligência emocional, né? Então, achar o equilíbrio, o tom, é a busca da inteligência. E fazer isso com esse terceiro pilar, que é o querer, que é a vontade de aprender algo teoricamente, algo de forma instrutivamente, e a vontade de viver aquilo, né? Ou seja, de me educar, para que eu consiga aplicar aquela virtude, né? A busca da virtude, que de fato possa fazer parte de mim. É como se num processo de evolução de uma virtude, a paciência, por exemplo, a gente primeiro diz que tem paciência. Quem tem, pode perder, de acordo com alguma situação, algum momento, né? Se você, ao invés de ter paciência, você é paciente, sendo paciente, isso você não perde, é teu, é tua conquista, né? Então, essa diferença entre a busca da inteligência racional, caminhando para a inteligência emocional e fazendo isso com a vontade, com a chamada inteligência volitiva. Dos pensadores da história de educação, nós vamos citar alguns aqui, pedindo licença. Pestalozzi é o primeiro deles, porque é o que nós usamos como base em toda a nossa pedagogia, por mais simples que possa ser aqui na ONG Mutirão. A pedagogia do afeto, pelo qual é conhecido Pestalozzi, é a nossa principal base, né? A vida educa, frase dele. Mas a vida que educa não é uma questão de palavras, e sim de ação, de atividade. E ele diz, arremata, educar os sentimentos. Olha, isso já naquela época lá atrás no tempo, né? Alguns séculos atrás. Pestalozzi foi o teórico que incorporou o afeto à sala de aula, né? Para esse educador suíço,
Os sentimentos tinham o poder de despertar o processo de aprendizagem autônoma na criança. Olha que interessante, os sentimentos, né? Todos eles, né? Já que a neurociência nos explica que a raiva é um sentimento que deve ser trabalhado e não sempre visto como algo negativo. Às vezes a indignação que é trazida pela raiva te propicia a vontade de mudar algo. E não que você vá fazer algum mal com isso, ou explodir, né, com isso, ou sair de si. Mas aquela sensação da indignação, de raiva, de que as coisas não estão bem, que é necessário botar um ponto final, é você que está refletindo sobre isso. E é você que vai botar o ponto final naquela situação, partindo para uma nova situação, né, uma nova vontade de fazer. Né? A tristeza é um outro sentimento que costumeiramente também é visto como negativo. Só o é se nós não tomarmos o cuidado da tristeza ir ganhando corpo, campo na nossa mente, no nosso coração, na nossa alma, e ela passar a dominar, portanto, as nossas ações. A tristeza é como se fosse uma luzinha dizendo, atenção, tem algo ali que você deve prestar atenção, para que ela não se transforme mais à frente, eventualmente, numa depressão até mais profunda e patológica. Né? Mas enquanto tristeza, enquanto está ali te apontando, há de se perceber por quê. Qual é o motivo? Né? Eventualmente é uma falha nossa até de conduta e a consciência nossa está acusando e por isso, portanto, a questão dessa dor de consciência, dessa tristeza que nós sentimos. O trem passando aqui, quase 20 para 1, e toca alto. Pestalozzi afirmava que a função principal do ensino é levar as crianças a desenvolver suas habilidades naturais e inatas. Segundo ele, o amor deflagra o processo de autoeducação, diz a escritora espírita doutora Dora Encontre. Olha que interessante. O amor deflagra o processo de autoeducação. A gente vê, percebe por experiências práticas aqui, que crianças que são desalojadas da vida, mal amadas, né, abandonadas às vezes pelo pai ou pela mãe, tratadas com violência, apresentam a brutalidade e a violência. E quando você, com o tempo, com paciência, com convivência, consegue ir furando aquele bloqueio, fazendo com que ela se sinta amada, a gente vê uma transformação até rápida na criança. Uma segurança, uma vontade nela de criar, de fazer mais, de se sentir mais segura. Isso vale para a criança, para o adolescente e vale certamente para o adulto também. Vamos citar uma italiana, Maria Montessori, que é a base de métodos de diversos colégios sensacionais que tem por aí. Olha que interessante. Ela foi a primeira mulher a se formar em medicina na Itália. E por causa disso, nasceu em 1870, morreu em 1952, ela não pôde exercer a profissão, né? Por ser proibida de examinar corpos masculinos. Olha aquilo. E ela encaminhou, portanto, seu conhecimento de medicina para a educação, fazendo da sala de aula um grande laboratório de experiências. Né? E olha que coisa linda. Dar à criança consciência da evolução do homem no planeta, introduzi-la na história, fazê-la responsável pela vida vegetal, animal e humana, situá-la na comunidade e na grande aldeia global, são os verdadeiros objetivos que Montessori propõe para a educação. Isso é sensacional. Dentre suas criações está o chamado método construtivista. A gente vai construindo conhecimento, onde as crianças aprendem trabalhando com materiais em vez de instruções diretas. Através do quadro negro, só a instrução. Você faz as letras saírem do quadro e se transformarem em métodos, né? em ferramentas, em brinquedos, no lúdico, né? Nessa interação com o outro. E aí esse processo de aprendizado vai se instalando. E é isso que nós chamamos, portanto, aí de processo de educação, processo pedagógico. Né? A italiana criou uma série de 5 exercícios para a vida cotidiana, sensorial, linguagem, matemática e ciências, ou seja, de forma que abranja mais integralmente, né, o processo de educação. Nós temos, evidente, né, Piaget, né, que também estudou mais cientificamente o assunto educação, e a inteligência para Piaget é o mecanismo de adaptação do organismo a uma situação nova, e como tal, implica a construção contínua de novas estruturas. Esta adaptação refere-se ao mundo exterior, como toda adaptação biológica. Permitam ler mais um pouquinho de Piaget. Desta forma, os indivíduos se desenvolvem intelectualmente a partir de exercícios e estímulos oferecidos pelo meio que o cercam. Então, o outro, o meio, o processo de interação está presente em diversos dos grandes educadores. Né? E esse é o nosso ponto central
do objetivo desse vídeo, né? A gente se analisar nesse processo de autoeducação, no meu comportamento, na minha atitude, quando eu lido com os outros. Né? Porque eu posso saber na teoria que eu devo aprender a ouvir o outro. Mas não é fácil sair da teoria e ir para a prática você ter ouvidos de ouvir, né? Como olhos de ver. Sentar e dar atenção para alguém, por exemplo. Né? Esse é um grande exercício. Para citar outros, né? Entre os estudiosos, né? Vygotsky, nasceu em 1896, morreu em 1934. Né? Lev Vygotsky, dizendo: fator relevante para a educação, decorrente das interpretações das teorias do Vygotsky, é a importância da atuação dos outros membros do grupo social na mediação entre a cultura e o indivíduo. Pois uma intervenção deliberada desses membros da cultura nessa perspectiva é essencial no processo de desenvolvimento. Então, vê que interessante. Como é importante, né? O aluno não é somente o sujeito da aprendizagem, mas é aquele que aprende junto ao outro o que o seu grupo social produz, como valores, linguagem e o próprio conhecimento. Então, sempre o outro ali para nos ensinar. Embora haja uma quantidade de pessoas que, por uma questão política, confundem a esquerda partidária e passam a não gostar de qualquer notícia que possa ter vinculação direta ou indireta com isso, e acabam citando, nós escutamos isso até numa sala de professores, né? Um professor indignado, a questão do Paulo Freire, não aguenta mais esse assunto. Olha, Paulo Freire foi um dos maiores brasileiros de todos os tempos, e ainda não é percebido aqui, mas é muito percebido lá fora. Um dos autores da teoria crítica, né? A palavra crítica veio de construção. Olha que interessante, né? É a construção do novo mundo, né? Famosíssima frase de Paulo Freire: a educação não transforma o mundo, a educação muda as pessoas, e as pessoas mudam o mundo. Então essa colocação ela é simbólica, né? No tocante à mudança que a educação deve causar em cada um de nós, né? A ponto de ser perceptível. Quando a gente fala assim, há 10 anos atrás eu briguei com alguém, né? Porque esse alguém tinha tais características e eu não suportava essa coisa, não tolerava, não suportava, não conseguia conviver com essas características. Mas 10 anos se passaram, às vezes 20 anos se passaram, e você pergunta, mas você tentou reatar contato com tal pessoa? E o outro responde, não, não consegui aguentar ela 10 anos atrás, 20, porque agora eu aguentaria, suportaria. Veja, essa visão, que é muito comum nas pessoas, é uma visão completamente anti-educação. Quem crê na educação, quem crê que a interação com os outros, as provas, as dificuldades, não é só sala de aula, não é só metodologia pedagógica, não é só método ou didática. Nós estamos falando aqui da didática do amor, da metodologia da convivência, do acordar de manhã e pegar um ônibus e conviver, ter fila, ir do trabalho e fazer compra, né? Aprender a lidar com as notícias ruins, aprender a lidar com as boas notícias, né? Todo esse processo, né, é um processo educacional, vai muito além da sala de aula. E se a gente acha que ao outro, há 10 anos atrás, era de um jeito, e ainda hoje deve ser, é porque nós não acreditamos na capacidade que o ser humano tem de mudar. Às vezes a perda de alguém, a morte de alguém muito próximo, né? Às vezes uma perda econômica, às vezes um embate numa relação, num casamento que foi mais difícil ou não, nos dá tal quantidade de aprendizado lógico e emocional, né? Que certamente nos fazem diferentes. Então, olhar para o passado e achar que a gente ou os outros eram ou são iguais, né, do que eram antigamente, é não crer no processo de evolução, e a educação é o motor desse processo evolutivo. Diz Paulo Freire num trecho na obra Pedagogia do Oprimido: se nada ficar dessas páginas, algo pelo menos esperamos que permaneça. Nossa confiança no povo, nossa fé nos homens e na criação de um mundo em que seja menos difícil amar. Ora, isso é maravilhoso. Para concluir, já dentro da conotação do chamado espiritualismo moderno, da seara espírita, Allan Kardec tem uma colocação sobre educação que é sublime. E ele, como educador que foi, pedagogo que foi, escritor de obras sobre metodologia, deu aula de graça durante sua vida inteira, né? Trabalhou com isso e nunca fez disso um ganha-pão visando riqueza, e sim
Todo aluno que não podia pagar, ele não cobrava, então viveu sempre no limite, né, entre a penumbra econômica e as suas contas com a sua esposa, Amélie Boudet, já que não tiveram filhos, né? E ele diz que a educação é o conjunto de hábitos adquiridos. E essa síntese, ela é sensacional. Educação agora, então, nessa visão, é um conjunto de hábitos. Então, nós somos nossos hábitos. Daria para dizer, por exemplo, que nós não somos só, ou não somos o que pensamos. Nós somos o que fazemos. Nós somos nossos hábitos. Vale dizer também que os pensamentos também são hábitos. A gente alimenta pensamentos, alimenta sonhos, desejos em pensamento, vontades, até viciações e até virtudes, né? Esse conjunto todo que nós alimentamos depende muito, portanto, dessa nossa vontade, né, de fazer um novo hábito. Pensamentos destrutivos, pensamentos perigosos que são depressivos, as pessoas que perderam entusiasmo, as pessoas que são absolutamente negativistas, onde nada vai dar certo, tudo vai dar errado, né? Não é só uma questão de atrair uma energia, uma explicação quase sem base científica, embora haja muita ciência nesse ponto, né? A questão é mais que a gente fica perdendo grande parcela do tempo da nossa vida alimentando, retroalimentando pensamentos que não nos fazem mudar, que não melhoram a nossa interação com o outro, portanto, não nos educam. A grande questão, portanto, é nós refletirmos sobre hábitos nos pensamentos, hábitos na nossa vida cotidiana, alimentares, hábitos de saúde, hábitos que nós temos vinculados à interação com a família, hábitos com os filhos, hábitos com os pais, com os avós, hábitos com os chefes do trabalho, com os subordinados, com os pares, né? Enfim, aonde nós estivermos, está lá conosco e dentro de nós toda a nossa educação, todo o nosso conjunto de hábitos, toda a nossa vibração, nosso pensamento, a nossa inteligência racional, a nossa fé em saber, de forma raciocinada, de que o amor, o afeto, são os sentimentos, um filho do outro, que nos levam à educação da plenitude, ou à educação para a plenitude. A educação do ser integral para a plenitude passa por essas reflexões. Quem sou eu? Eu sou o conjunto dos meus hábitos. Se há algo em mim que eu não estou gostando, melhor pensar em quais hábitos eu posso mudar, né? Acordar mais cedo, promover uma caminhada, fazer isso de forma sistemática, ser disciplinado numa data ou num horário, né? Parar de dizer, eu sou assim mesmo, eu sou assim mesmo hoje, mas não serei assim mesmo amanhã, porque a educação existe e a evolução é uma lei da natureza. E a educação é a nossa ferramenta. Nós pensamos em nós, né? Refletimos sobre nossos pontos frágeis, sobre nossas virtudes. Esse processo de autoconhecimento é um processo educativo, educador, porque me conhecendo, eu consigo melhorar as minhas interações, o meu potencial de melhorar as interações com o outro, com os outros. Então, as pedagogias baseadas na interação, que são as principais vigentes do mundo historicamente, estão nos convidando a nós melhorarmos as nossas interações. Os que somos casados, temos relações de namoro com companheiro ou companheira, observar os hábitos ao chamar. Às vezes o carinho foi embora e virou um novo hábito, uma frieza, né? Às vezes a desatenção já se foi e virou um novo hábito, cada um por si e a família por ninguém, né? E enquanto essas questões não forem observadas, nós temos essas altas taxas de divórcio que temos hoje em dia. As pessoas quase pouco se conhecem quando estão se conhecendo e passam a vida e às vezes se surpreendem um com o outro porque nunca se conheceram, porque uma não conheceu a outra, porque uma não conhece nem a si mesma, porque não se educou. A proposta de reflexão, portanto, é a gente pensar nessa semana, na minha, na tua, na de cada um, na educação que nós temos, no conjunto de hábitos que nós temos, elencar aqueles hábitos que nós queremos e precisamos mudar e salientar aqueles outros que a gente pode melhorar ainda mais, que já estão na caminhada para sermos um dia plenos e compartilhar e dividir os ganhos que temos. Os ganhos que nós queremos dizer aqui são ganhos de novas virtudes que com o tempo, com a luta e com as dores e com as lágrimas, elas foram sendo construídas e que possamos compartilhar isso. A melhor terapia
é a terapia do amor. A melhor educação é a educação do nosso sentimento de amor pelo outro. Fiquemos então com essa mensagem carinhosa neste fim de noite. Obrigado e até a semana que vem.